Fala galera, beleza? Boa tarde. Olha eu de novo aí na rede social de vocês. Peço licença para propagar um pouquinho da palavra de Deus na vida de vocês. Espero que consiga ajudá-los em alguma coisa e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, quer você acredite, quer você não acredite. Hoje a palavra que eu quero passar está lá em Marcos 9, do 33 ao 35, e diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que estavam discutindo no caminho. Mas eles guardaram o silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O contexto aqui é o seguinte: os discípulos eles tinham no seu coração, nesse momento da história, essa mente hierarquizada sobre o que seria o reino dos céus. Porque eles esperavam um Messias que viesse trazer a libertação bélica, política, geopolítica dos israelenses em relação ao Império Romano ou qualquer império que fosse dominados, né? Não necessariamente o Império Romano, até porque eles já tiveram problemas com grande parte do mundo antigo, né? Sendo subjugados muitas vezes por esquecer a Deus, por não fazer a vontade de Deus no momento propício. Então, o maior anseio desse povo era um Messias que fosse que tivesse um poderio bélico. Então, dentro do coração deles, tinha essa questão de quem era o maior dos 12. Porque na cabeça deles eram Cristo e eles, né? E depois todos os outros que fossem aceitando Jesus Cristo como Messias. Mas Jesus ele veio trazer outro tipo de revolução, que é a revolução do arrependimento. A revolução do colocar o ser humano no lugar dele e mostrar que só a graça pode mudar e moldar um mundo perfeito que nunca vai ser aqui, mas vai ser no mundo e no lugar que ele preparou para nós no céu. E para eles eles tinham essa dificuldade. Talvez não fosse maldade no coração, apesar do coração do homem ser mau e necessitar dessa transcendência em Deus, mas eles tinham essa dificuldade que eu acredito ser a dificuldade que basicamente todo ser humano tem, com raras exceções, mas existe um desejo pelo protagonismo, a ditadura do prazer, e isso muitas vezes toma conta do nosso coração de uma forma que dificulta o nosso relacionamento com Deus. E talvez a segunda coisa que eu mais goste no cristianismo e que eu mais admire nos ensinamentos de Cristo é esse constante ensino sobre a humildade, sobre a gente nos negar e colocar Deus e os outros acima de nós. A resposta que ele deu aqui, que quem quiser ser o primeiro será o último e servo de todos, ele ataca diretamente, essa resposta ataca diretamente esse desejo que temos no nosso coração de sobrepujar as outras pessoas, e coloca na nossa cabeça e coloca no nosso coração, lógico, para aqueles que crerem, a necessidade de se negar e de colocar Deus em primeiro lugar, e colocar os irmãos na frente dos nossos anseios, dos nossos desejos. E o mais legal é que se isso for algo praticado por todos, o resultado ele pode ser incrível, porque você consegue eliminar o egocentrismo de dentro do seu convívio e as pessoas acabam se ajudando mais, e isso vira uma locomotiva para a humanidade. Temos que viver e pensar num mundo nesses moldes, porque a gente está vendo na prática, nesse mundo que apesar de todas as evoluções, de todas as conquistas que a humanidade já teve, elas são importantes, porque a gente está lidando com um Deus que incentivou e que incentiva todos os dias
correr atrás, se superar, mas essas evoluções elas têm trazido cada vez mais isolamento para a vida das pessoas, cada vez mais pessoas ilhadas em torno do seu próprio umbigo. E a gente tem que lutar contra isso. Principalmente a Igreja de Cristo, ela tem que lutar contra isso. Ela tem que entender em seu coração, de forma viva e de forma verdadeira, que nós não vivemos para nós, mas vivemos para um reino que é superior a nós. E que a palavra de Deus seja o nosso vetor, seja o nosso norte todos os dias. Basicamente é isso. O que eu queria deixar para vocês pensem principalmente em Deus, em todas as suas decisões. Pensem principalmente nos seus irmãos. É lógico que o amor próprio ele é importante, ele não pode ser negligenciado. Cristo fala sobre amar aos outros como a si mesmo, então traz nessa frase a ideia de que é necessário se amar, mas não deixe isso tomar conta do seu coração de uma forma que você somente quer ver os seus interesses. Muitas vezes é importante se negar para que brote em nós a misericórdia, a graça de Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Conforme eu for melhorando, os vídeos ficarão maiores, mas eu senti essa urgência de, através de um telefone celular, poder passar o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos tempos, e acredito e oro que talvez isso seja importante para as pessoas que eu ame, para as pessoas que eu quero bem. Então, lembre-se, coloque Deus na frente de todas as suas decisões e, se possível, coloque seus irmãos na frente do seu egoísmo. É importante saber que para o cristão não há espaço para o egocentrismo. Foi isso que a cruz nos ensinou, sobre um Deus que, mesmo sendo autossuficiente em si mesmo, ele se negou e morreu por muitos pecadores que não mereciam. Então você não tem que amar e fazer o bem pelo merecimento, mas você tem que amar e fazer o bem porque você é grato a um Deus que não viu somente os seus interesses, mas viu os interesses da sua criação. Ótima tarde, fique com Deus.